Saudações cinéfilos, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Na atualização de agora, vocês assistirão a entrevista que eu realizei com a dupla Priscila Betim e Renato Coelho, que é responsável pela direção de A Cidade dos Abismos, filme brasileiro que esteve presente na programação do 10º Olhar de Cinema. Se vocês curtirem o conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima atualização. Priscila e Renato, quando eu faço uma entrevista em que há atrás das câmeras uma dupla, eu sempre tenho interesse em saber como se deu a formação, a conexão, essa parceria profissional. E eu sei que antes de A Cidade dos Abismos, vocês tiveram outros encontros profissionais cinematográficos. Né? Então, vocês podem resumir um pouco como que se deu o encontro de vocês e até mesmo o interesse em seguir essa parceria como diretores de um mesmo filme? Bom, a gente é um casal também, né? Fora dos cinemas. E é isso, assim, acho que quando a gente se conheceu, nós dois, enfim, a gente tinha muito interesse, assim, acho que por mesmos filmes, que também foi um motivo, acho que fez a gente se aproximar, mas eu acho que juntos também a gente começou a se debruçar sobre um certo tipo de cinema, uma cinematografia, assim, que nos apaixonou, assim, de alguma maneira, né? Alguns cineastas que foram referências para a gente, né? Que tem a ver com a pesquisa de mestrado, doutorado do Renato, o meu também, meu mestrado, meu doutorado, como o Jairo Ferreira e o Jonas Mekas, por exemplo, né? Que tem uma linguagem, acho que, né, os dois, assim, cada um de uma maneira, dialoga muito, assim, com o que a gente está tentando fazer, desenvolvendo nossos filmes, e outros cineastas, assim. E eu acho que, bom, no começo, assim, acho que a gente não pensava exatamente, a gente vai fazer filmes juntos, assim, né? Mas tem uma coisa que essa paixão, né, por um cinema mais experimental, acabou também provocando na gente uma vontade de fazer um filme que só bastasse também só nós dois, assim, né? A gente não tinha grana, não tinha edital, e aí tinha um ou outro, assim, né? E aí é isso, aí o Super 8, principalmente Super 8, né, no começo, a gente ficou com muita vontade de filmar em Super 8, e era uma câmerinha de Super 8, um rolinho de Super 8, eu e o Renato, assim. Às vezes a gente fazia filme de viagem, quando a gente ia viajar tinha muito a ver com essa coisa de filme diário, filmava, sei lá, a gente saía à noite no bar, filmava nossos amigos, nossos familiares, as pessoas com quem a gente admira, e começou assim, meio que orgânico, assim, né? Os primeiros filmes a gente não dirigia junto, assim, como eu já fazia fotografia em película, né, em 16, Super 8. Os primeiros filmes de Super 8 que você fez, eu assinava como fotógrafo, mas sempre que os que eu fazia, ela sempre participava, ou ela estava junto, aparecia no filme, eu ajudava. E acho que é isso, né? Esse tipo de cinema mais experimental que te dá a possibilidade de fazer um filme sozinho, por exemplo, né? O Jairo Ferreira, o Jonas Mekas e tantos outros, assim, ou em dupla também, né? E aí meio que acabou, enfim, acho que os anos foram se passando e a gente foi tendo interesse por fazer coisas que seriam assim, um pouco mais organizadas, no sentido de ter um projeto para mandar para um edital, para tentar um financiamento, um aporte. E aí nesses a gente começou a fazer junto, né? A assinar junto, assim. Então foi uma coisa natural, assim, que tem a ver com a nossa vida de companheirismo geral, assim. Que a gente fica aqui, fala sobre cinema, aí tipo, ai, olha esse filme, olha isso, vamos tentar fazer isso, então começa a ficar natural, uma pesquisa de linguagem mesmo, assim, né? E de referência, a gente conversa cinema o dia inteiro, é meio uma coisa, uma paixão, assim, também entre a gente, assim, de falar de cinema o tempo todo. Então, acho que foi um pouco por aí. E como vocês avaliam essa transição do formato de curtas-metragens agora para o primeiro longa? Porque pelo que vocês me antecipam, eu não tive, infelizmente, acesso aos curtas que vocês fizeram ainda, mas me parece que eles tinham mais esse caráter experimental.
E no longa ele também existe, mas ao mesmo tempo também vocês correspondem a uma estrutura, digamos, convencional de narrativa de longa de ficção. Como aí vocês avaliam essa transição, os desafios que estão por trás? Foi mais complicado justamente pensar mais essas convenções de um longa, ou foi justamente as burocracias por trás para viabilizar um projeto de maior porte? Eu acho que teve muitos desafios, assim, e muitos aprendizados nesse processo, né? Antes, né, como depois a gente passa os links para você, se você quiser. Ah, agradeço. Eram filmes mais, era isso, assim, às vezes era filme que a gente fazia com cartucho, tinha 3 minutos, assim, né? E não tinha equipe nenhuma, grana nenhuma envolvida, não tinha prazo, é filme, né, feito de uma maneira totalmente artesanal. Quando a gente, enfim, passa, né? Eu tive uma vontade de escrever um roteiro de um longa, assim, foi o primeiro roteiro que eu escrevi e ele já foi, por muita sorte, assim, aprovado num edital da SPCine, assim. A gente tem a nossa produtora, Cine Diário, né? Então, assim, o Renato, assim, ele é melhor nessa parte de produção, eu sou uma negação, assim, de formatar projeto, enfim. Então, eu escrevi o roteiro, o Renato falou, não, deixa aí, a gente fez todo o projeto e tal. E aí ganhou o edital da SPCine de baixo orçamento, só que a gente fazia filme só nós dois, a gente não tinha equipe, a gente não tinha nada, a gente não sabia, assim, a gente deu um momento de desespero, assim, né? E aí a gente não sabia nem se era possível com a grana que a gente tinha em determinado momento fazer em película, e a gente queria muito, mas era pouca grana. E aí que a produtora Renata Jardim, que é uma produtora aqui de São Paulo, que faz filme também na Memória Viva, ela tem uma produtora com o parceiro dela, o Thiago, e eles estão muito acostumados nesses filmes, assim, pouca grana e vamos lá, vamos fazer, assim. Então, acho que encontrar ela, assim, foi essencial para a gente pensar mesmo na estrutura de produção e como a gente vai conseguir fazer esse filme com essa grana e desse jeito, assim. Então, acho que a primeira coisa foi montar essa equipe, né? E muito da Renata, o Thiago, que é o companheiro dela, também ajudou, e enfim, né? Quem mais, assim? Thiago Mendonça. Eles tinham feito um filme alguns anos atrás, alguns anos antes do nosso, chamado Jovens Infelizes, que foi bem nesse esquema de guerrilha, né? Eles tiveram alguma grana, mas não tiveram edital, essas coisas, então foi quase um esquema que envolveu também muita colaboração, né? Uma coisa meio coletiva. E aí, quando a gente encontrou com ela, porque a gente conversou com várias, assim, a gente ia falando com as pessoas, pô, a gente precisa encontrar alguém para fazer a direção de produção, né? Porque a gente ia dirigir junto, a Pri escreveu o roteiro, a ideia foi toda dela. Eu acho que por mim, assim, eu nunca teria tido ideia de escrever um roteiro de um longa. Eu achei que eu ia fazer filmes mais experimentais para sempre, né? Essa pegada meio de diário, de um cinema mais artesanal, assim, quase caseiro. E a Pri não, ela sempre teve, na verdade, desde que a gente se conheceu, ela sempre teve ideia de fazer longa, com história, coisas que ela viveu e tal. E aí, quando ela escreveu o roteiro, foi isso, teve esse desafio. Eu falei assim, meu, não vamos fazer isso não, vamos continuar fazendo nossos filmes, tá? Mas aí eu achei mó legal também, porque eu tinha meio, como que eu posso dizer assim, um certo trauma de trabalhar com cinema em equipe, muita gente, preferia a liberdade de poder fazer o filme meio sozinho, assim, tipo, né? Mas só que a gente formou uma equipe muito legal, assim, tanto a equipe criativa, técnica, né? A Renata Jardim, que foi essa força incrível, assim, que a gente encontrou, e a gente ficou muito próximo, muito amigo, ela é nossa vizinha, então foi uma coisa. A gente mudou de casa, veio morar do lado dela, foi um negócio. Não foi por isso, mas acabou dando certo, né? E aí o Caio, que montou o filme, é nosso vizinho aqui também, né?
Então, Virou uma coisa muito próxima, assim, né? De convivência diária e também de base de produção, porque a gente mora, tipo, são 3 casas, uma do lado da outra, assim, então a gente se reunia, se reencontrava, virou um processo muito louco, assim. E agora acho que deu uma... Em mim, pelo menos, eu tenho muita saudade dos dias que a gente filmou. Eu achei um processo muito legal, assim, muito Intenso, né? rico, intenso. E eu tenho muita vontade de fazer outros filmes, né? Tipo, a gente tem vários, a Pri tem roteiros, a gente tem projetos. Estamos tentando, não tá fácil, né? Tá mais difícil do que nunca, mas... Em relação a essa coisa também do filme narrativo experimental, eu não sei, assim, eu fico pensando até para os próximos filmes, assim. Eu acho que a gente quer ainda, assim, talvez seja uma outra pesquisa que tenha se iniciado aí, e encontrar um equilíbrio orgânico entre essas duas coisas, que seja possível, assim, mas nessa coisa de ter um filme que, enfim, tem uma narrativa, que conta uma história, mas que ao mesmo tempo esses momentos experimentais que irrompem e a gente quer fazer cada vez isso. O Cidade dos Abismos ele é meio separadinho, assim, né? Tem os momentos bem narrativos e de repente entra alguns trechos experimentais, assim. Agora nesse próximo filme o que a gente está tentando buscar, assim, é deixar isso tudo mais orgânico, assim, sem tanta separação, assim. E é um desafio, assim, porque eu acho que é isso, assim, são duas paixões, na verdade, assim, né? No final, eu descobri que eu amo escrever roteiro, amo escrever, pensar em personagem, trabalhar com atores e atrizes foi um puta desafio também. Eu acho que o maior desafio de todos, para mim, pelo menos, foi esse. Tipo, a gente não fazia filme com atores, atrizes, com um elenco, assim, então... Eu acho que, né, isso foi um baita aprendizado, assim. E o elenco foi muito generoso com a gente. Assim. A minha próxima questão é que eu vejo muito em A Cidade dos Abismos justamente essa explosão das influências que vocês apontam, essa reverência ao cinema marginal, ao cinema de invenção brasileiro. Mas ao mesmo tempo que eu vejo vocês prestando uma homenagem a esse momento da nossa cinematografia, de certa forma vocês também estão revendo algumas características no sentido de trazer esses personagens à margem, também como protagonistas, mas também rever as questões sociais que permeiam essas figuras. Eu tenho um pouco mais de interesse em saber como que foi justamente, digamos, rever o cinema marginal dentro dessa visão mais contemporânea, digamos assim. Eu, assim, no final, assim, eu não sei, assim, é muito louco, porque eu acho que quando você está no processo, lógico, assim, a gente sabia, assim, que o filme ia dialogar com o cinema marginal e tem referências explícitas, assim, né? Mas eu acho que a gente nunca, eu não sei, assim, Renato, assim, mas conscientemente a gente ficava pensando nisso, assim, a gente vai ter que atualizar isso ou dar uma visão. É uma coisa que eu acho que aconteceu, assim, porque eu acho que de certa forma é essa conexão, né? A gente ama esse cinema de invenção, o cinema marginal, o cinema experimental, né? Só que, sei lá, somos sujeitos do nosso tempo, assim, né? Então, eu acho que essa questão de olhar para as personagens de uma outra maneira, das questões, das pautas sociais, assim, eu acho que é muito impossível se dissociar disso, assim, né? Se você se apartar completamente disso, você vai estar num outro tempo, você vai estar sendo, sei lá, talvez saudosista, se a gente quisesse simplesmente, né, replicar as coisas, né, que já foram feitas, assim. Então, eu acho que foi uma coisa... É isso, assim, é um encontro, né? É o choque dessas duas coisas. A gente ama muito esse cinema dos anos 60, 70. A gente ama muito, assim, né? Só que, ao mesmo tempo, esse cinema vive dentro da gente agora, né? Em 2021, assim. Né? Então, como é isso, assim? Então, acho que é um pouco esse choque e essa faísca que vai gerar o filme, assim. E não sei até que ponto foi consciente isso, assim, né? Acho que por gostar muito desse cinema, amar muito, assim, porque foi o que a gente estudou, foram pessoas também que a gente acabou se aproximando como mestres, né? Tipo o próprio Jairo, o Rosenberg, o Tonati, o Carlão, assim, né? De ter uma certa convivência e de admirar muito, assim, esse cinema,
mas ao mesmo tempo, a gente gosta também de coisas de cinema contemporâneo, tipo cinema português, por exemplo. A gente ama João Pedro Rodrigues, Pedro Costa, e aí a gente queria fazer, né? A gente tentou também, acho que não conscientemente, mas vem, né? A coisa vem de alguma forma que a gente vai misturando, assim. Então, acho que a gente está ouvindo das pessoas, né, agora que estreou aqui no Brasil, o filme tem uma certa atualização do cinema marginal, tal, mas é isso que a Pri falou, concordo totalmente. Assim, acho que é uma mistura também de todas as nossas. Eu acho que tem uma coisa meio de primeiro longa, assim, você quer. A gente pensou, a gente racionalizou isso meio que depois também, já quando estava montando, né? Parece que você quer botar tudo que você gosta, um pouco assim, que você quer fazer, né? Então, tipo, mesmo de cinema experimental, tipo Maya Deren, assim, tiveram coisas que a gente quis beber nessa fonte de alguma maneira e acabou misturando, né? Um pouco de tudo, assim. Uhum. Um ponto que talvez tenha mais fascinado mais no filme foi o fato de vocês trazerem São Paulo como um personagem central também. Eu tenho muita curiosidade de saber como que também foi rever esse cenário, porque eu gosto muito de ver um filme que é ambientado em São Paulo, mas que de certa forma não parece que se passa em São Paulo. Eu tenho interesse de saber como foi a busca por locações e também como fotografá-las. Acho que vocês até podem comentar um pouco nesse sentido também, falando da parceria com o diretor de fotografia, que é o Rodrigo Penassi, né? Correto? Rodrigo Panassi. Quer falar? Fala. Bom, é isso, assim, eu acho que, na verdade, o filme, assim, a gente tem muito, acho que nos curtas a gente já tinha, assim, né, essa paixão, principalmente pela região central, assim, de São Paulo, assim. A gente ama, é uma região que nos inspira e no nosso próximo filme também a gente quer falar sobre essa região, assim. E aí, assim, a gente queria retratar essa cidade, mas não de um modo realista, assim. A gente sempre pensou em retratar essa cidade meio como um sonho, uma visão meio onírica, ou um delírio, mas pensando também, assim, naquela ligação com o delírio que, sei lá, os surrealistas têm, assim, que é uma capacidade ampliada de ver, assim. Então, como a gente enxerga São Paulo, né, tenta enxergar principalmente à noite, assim, né, tem imagens diurna e tal, mas tem uma coisa muito com a noite de São Paulo, de uma forma que as pessoas às vezes não enxergam, né, quando estão num automatismo, quando, enfim, né, e tentar trazer, e lógico, né, através, principalmente talvez nessa parte, né, dos recursos mais experimentais e da película, uma certa áurea, uma certa, não sei, assim, né, é isso, assim, ver essa noite de uma maneira diferente. Então, eu acho que partiu daí, assim, esse desafio, assim, eu acho, primeiro, assim, como não retratar essa noite dessa cidade de uma maneira realista. Ela tem uma melancolia muito grande, mas ao mesmo tempo tem uma beleza, assim. Então, como captar esse paradoxo, assim, que é essa cidade que é cruel, que essa região, né, aqui de São Paulo é o palco das maiores dos problemas sociais, enfim, né, das desigualdades sociais, e só que ao mesmo tempo como trazer a poesia que também tem ali, assim, sabe? Então eu acho que foi muito assim nosso desafio, assim. A gente teve que filmar várias cenas de madrugada por conta de movimento. A gente queria essa cidade meio fantasmagórica. Então. Não, e se passava durante a noite de Natal, que as ruas estão vazias, né? Então tinha que ter esse clima de silêncio, uma coisa. E aí, é isso, assim, aí é sempre. Não aconteceu nada, assim, são regiões, enfim, né? A gente com equipe e tal, a gente tinha segurança, porque ficar lá à noite, né? Com equipamento. Depende do lugar, né? Mas a gente tinha equipamento, essas coisas que chamam meio. A gente tentou muito, assim, reduzir a equipe e ser uma equipe pequena, assim, né? O máximo possível, mas a película também, não, o 16, o Super 8 não, mas o 16, ele requer uma equipe mínima de fotografia. Aí quer falar um pouco da relação com o Di?
Então, o Rodrigo, ele é meu irmão, né? A gente é irmão. É o primeiro longa também que ele fotografa, mas ele é um baita fotógrafo, assim, né? Ele faz muito publicidade, TV, assim, mas ele gosta mesmo, né? Ele quer mesmo fazer cinema, mas é mais difícil. E ele tem uma coisa com iluminação, assim, né? Ele é um cara que entende muito, assim, e é um pouco isso. A gente conversou muito com ele, né? Sobre cada plano, cada enquadramento, assim, digo, das partes mais ficcionais, porque as mais de sonho tem muita coisa que a gente filmou em Super 8, mais a gente fazendo a fotografia, mas tem coisa que ele iluminou, a gente filmou em Super 8, é meio variado. A grande maioria do filme é em 16, né? Enfim. E ele foi muito cuidadoso com essa parte de iluminação. Eu já sou um cara mais da coisa do enquadramento, assim. Então, enquanto ele ficava na iluminação, eu ia mais na coisa do enquadramento. E a Pri ficou muito com a coisa de mise-en-scène, com as atrizes, com os atores, embora fosse tudo um diálogo orgânico, que a gente conversou antes, mas durante o trabalho, né, até para otimizar, como é um filme de baixíssimo orçamento, não tinha muitas diárias, né? E a coisa de ser em película que a gente tinha que manter uma atenção mesmo, né? Uma certa concentração, porque não tinha muito filme, né? A gente filmou mais ou menos a gente filmou mais ou menos 4 horas e o filme tem 1 hora e meia, um pouco mais. Então é um tipo 3-1, quase assim. Né? E eu ia falar que a coisa da fotografia, né? A gente tinha como referência, sei lá, os quadros do Caravaggio, essa coisa de chiaro escuro e tal. E fazer isso em digital é um pouco mais, assim, né? Não que seja mais fácil, mas um pouco mais seguro. Agora, fazer isso, trabalhar com tanto limite entre luz e sombra, na película, onde a gente não tinha vídeo assiste, né? A gente estava olhando só ali pelo visorzinho, assim, e a coisa da marcação dos atores, e a gente não viu o take depois, se deu certo, se não, se estava na marcação. Então, eu acho assim, nesse sentido, assim, foi uma proposta de fotografia para as condições que a gente tinha, assim, também bem ousada, assim, né? Porque podia ter dado errado. Mas como o Renato disse, assim, foi muita concentração, né? O dia, a gente chama ele de dia, né? Ficou aqui em casa, sei lá, um mês antes, estudando a câmera, fazendo teste, tipo, obsessivo, assim. Obstinado, assim, né? E aí é isso, e confiar, assim, a gente assim, confiava muito no trabalho dele. E é isso, assim, né, a gente também tentou trabalhar com um tipo de iluminação, né, mais pontual, enfim. Acho que antes, quando se fazia filme, né, não tinha digital ainda, era tudo em película, tinha uns laboratórios aqui em São Paulo, vários, onde, né, então se filmava um dia, dois, revelava, ia lá ver, então, tipo, os longas eram meio separados em blocos, né, e você via se estava tudo ok e tal. A gente não tinha grana para fazer isso, que a gente teve que viajar para os Estados Unidos para revelar, né, o filme e escanear, digitalizar, e a gente só podia uma vez, né? Então a gente filmou tudo em 20 dias, filmou o filme inteiro e aí levou lá para revelar. Se não saísse, o que ia ser? E vários, né, takes, a gente só fez um, assim. Teve take que a gente fez 1-1, assim, né? Teve aquele plano sequência, que a Glória canta, que muda a luz, e que é traveling in, traveling out, muda a luz, não sei o quê. Tipo, 5 minutos o plano, né? A gente não tinha 5 minutos, é meia lata de 16, não dá para ficar repetindo aquilo. E também tem uma coisa da atuação, assim, que a gente nem curte, esse negócio foi lindo. É isso, tem que confiar, assim. E isso vendo né, assim, a gente vendo a cena, né, de olho na cena, mas o Di vendo lá e falou, valeu, assim, deu certo. E no final é tanta essa coisa da película, assim, e de ter pouca grana, e de ter que dar certo, coloca a gente num estado d'alma de tanta atenção, assim, sei lá, eu imagino que é que nem, sei lá, se você tá numa selva, essa coisa de, sabe, esses instintos que vão brotando coisas, assim, né, vão brotando coisas, você fica diferente, assim. Então, esses 20 dias a gente filmava, tipo, sei lá,
6 e descansava 1, eu acho, 5 e descansava 1, lá, se não me engano. Acho que é 5 para 1, assim. Só que era tanta tensão, e o set também era um silêncio, era... Você vai ficando num outro estado, que nem, sei lá, você vai para um mosteiro budista e tem que ficar lá em silêncio, não sei o quê, você vai ficando em outro estado mesmo de atenção. E acho que a gente foi desenvolvendo isso, assim, e as coisas, assim, deram certo, assim. Né, deram mais certo do que você ver filme em digital, que aparece boom, que aparece não sei o que, o nosso não apareceu nada, assim. Não, assim, deu tudo certo, então... Até apareceu, mas deu para enquadrar. Acho que nem apareceu, É. acho que não apareceu nada, assim, foi... Às vezes aparece, entendi. Antes de me despedir, só queria ainda entrar um pouco mais nessa questão da película, porque enquanto vocês falavam, eu me lembrei de uma fala do Júlio Bressani, que inclusive ele está no Olhar também com o novo filme dele, Captor e o Capítulo. Eu lembro que há 6 anos, quando eu participei da premiere do filme dele na mostra, que acho que foi Educação Sentimental, ele falou que aquele filme acho que foi o último dele que ele faria em película, porque eu acho que ele já não encontrava mais laboratório aqui no Brasil. E eu acredito que os filmes seguintes deles, de fato, foram rodados em digital. Só queria saber do nível de dificuldade de vocês em relação a conseguir esses rolos. O Renato antecipou, né, sobre a necessidade de revelar o filme fora do país, mas eu me pergunto também em relação a conseguir película. Foi de fora, conseguiu aqui dentro, e se esse nível de dificuldade, embora reflita, né, em um filme esteticamente desejado, com todas aquele granulado que a gente tanto ama na imagem, por exemplo, se ainda assim vocês pensam, por exemplo, nesse próximo projeto, de repente já facilitar as coisas com o digital, que permite você ter esse tempo que a película não te dá, né? Sobre comprar película, ainda existe Kodak aqui no Brasil, né? As fábricas fecharam, mas tem escritório, então você consegue importar, mas como qualquer produto, se você comprar fora é mais barato, né? Pela questão de imposto e tal. Então a gente conseguiu comprar fora com uma pessoa, né, que estava lá nos Estados Unidos e trouxe. Isso aí barateou bastante, porque senão, se a gente fosse comprar aqui, teria mesmo assim é uma bica, né? Porque ficar comprando coisinha em dólar... O dólar subiu muito, né? Nos então... últimos tempos também, já era alto quando a gente filmou no início de 2019, mas de lá para cá subiu bastante. E sobre revelar, até tem uma galera que revela aqui no Brasil, e revela bem, mas é um tipo de revelação mais de Super 8 e 16mm mais artesanal, né? A gente tinha bastante material, então nessa escala, aí a gente foi lá para os Estados Unidos, mas tem no México, eu não sei se a América do Sul ainda tem. Na Argentina tem Super 8. Tem também mais artesanal, né? Mas agora laboratório mesmo, eu acho que o local mais perto é o México. E Europa tem bastante também. E a segunda pergunta... então, por mim, eu filmaria em digital. Assim, eu nunca achei que eu falaria isso, até porque a gente teve um problema com a câmera, né? No primeiro dia. Assim. Na nossa primeira diária, deu um problema. A gente, na verdade, achou que a câmera tinha um problema, mas não foi, era um outro problema. E aí se cogitou a gente fazer o Cidade dos Abismos em digital e eu não queria mesmo. O Renato saiu e falou, eu prefiro morrer do que fazer em digital. Isso na primeira diária, assim, foi o drama. Até eu tava falando, não, vamos fazer em digital, não sei o quê. Mas agora, para o próximo filme, agora, assim, se inverteu. Assim, o Renato pensa por mais uma questão de produção. A gente não tem grana e a gente quer muito fazer nosso próximo longa. Que o próximo teria que ser em Super 8, seria perfeito. Poderia ser em 16 também, só que a gente quer fazer em uma bitola só. Ou tudo em Super 8. O Abismos tem Super 8, 16 e 35. Esse a gente quer fazer em uma só, por uma questão de unidade estética, assim. E aí isso daria para fazer em Super 8, só que... A gente quer som direto, e aí com Super 8 fica difícil, aí teria que ser 16, só que aí já fica muito caro, assim, porque a gente quer pagar, assim, já vai ficar cara a coisa da película, a gente vai estamos juntando dinheiro de tudo para tentar fazer, então é por uma questão de produção, assim. Só que... e eu acho assim, eu tô assistindo vários filmes em digital e tal,
né? E tem muitos que a gente gosta e que são obras-primas. Eu acho que a questão é conseguir adaptar a proposta para o digital, né? E se eu fosse escolher, faria em película, se tivesse os recursos, mas dentro das nossas possibilidades, talvez seja melhor fazer do que não fazer. A gente tá nessa, assim, ou a gente não faz, ou tenta descobrir uma outra forma de fazer, assim, né? Mas enfim, vamos ver, se a gente ganhar um mínimo de dinheiro, assim, e o PRP, assim, é isso, dê um mínimo pra gente que a gente faz, assim, sabe? O problema é que a gente tem zero, né? E chega uma altura também que é isso, assim, minimamente a gente tem que pagar a equipe, assim, minimamente a gente tem que pagar as pessoas, né? Então, e também, assim, abrir mão de pagar as pessoas para comprar película, a gente não acha ético também, né? Você, enfim, assim, mas eu quero muito, ainda tô nessa coisa de uma fé de, sei lá, conseguir alguma coisa pra gente fazer o próximo em película, vamos ver. Bom, Priscila e Renato, obrigado pela disponibilidade, desejo sucesso com este filme e também com o próximo, seja em película ou digital, e até uma próxima. Até, obrigada. A gente que agradece, obrigado demais. Obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço, tchau. Abraço. Tchau.